pelo visto, chegamos realmente no último episódio de Verity. E antes de começar esse vídeo, eu tenho alguns esclarecimentos pra falar. Eu sei que você quer assistir o vídeo, mas calma, ouve meus esclarecimentos primeiro. Você tá meio perdido, né, sobre a história, sobre tudo. Nos meus 2 vídeos anteriores falando desse assunto, eu resumi a historinha bonitinha de Verity. E eu queria agradecer muito pelo apoio de vocês. Isso, ver esses vídeos indo bem me deixa muito feliz. E qualquer coisa, passa nesses vídeos se você quiser entender melhor a lore. Enfim, esclarecimentos dados, vamos começar esse vídeo de Verity. É sério, esse vídeo tá muito bom. E foi bom falar de Verity. Como vimos no episódio anterior, o Mob achou esse lugar onde o Twixel tava basicamente estudando o Verity, tentando descobrir uma forma de banir ele daquele mundo. O Mob... Eu ia ler o roteiro, mas eu me perdi todo, eu vou ter que regravar isso. Amino Maria. Como que é o nome daquela música? Amino Maria. O Mob tentou várias e realmente ele tentou muitas vezes falar com o Twixel, mas foi, né? Foi-se com Deus. Enfim, o Mob sai desse buraco e anda de volta pra casa dele. E o Verity faz isso aqui. I'm back. Verity? Oh my god! I'm sorry, I'm sorry. Oh. I didn't know that was you. Sorry. Logo após esse pequeno sustinho, o Verity diz que ele só fez isso por conta que ele não esperava que fosse o Mob que ia entrar pela porta. Enfim, o Mob comenta que ele procurou por umas vilas, por conta que ele quer achar alguns aldeões. E o Verity, ele fica meio cabreiro. Os dias se passam e o Mob continua com medo do Verity. É claro, que não teria medo dessa coisa aí, essa coisa do mal. O Mob ficou em dúvida de uma coisa. Ele decide perguntar algo mais pessoal pro Verity. Ele pergunta de onde o Verity veio originalmente. Tipo, se ele tem uma casa, de onde ele veio. O Verity diz que isso é uma pergunta complexa, mas o Mob, ele tem bastante tempo. Então vamos lá pro momento lore e vamos explicar bastante coisa. O Verity diz que ele já esteve em vários lugares, muito antes das coisas que o Mob conhece. Teve um jogo muito tempo atrás, que o Verity era só um ajudante no canto da tela. Só uma caixa de texto com um rostinho dentro. E antes dele virar esse jogo, ele era um serviço online e basicamente todo mundo ignorava ele, sabe? É a mesma coisa quando você vai, sei lá, fechar um pop-up que aparece de repente. É basicamente isso, o Verity, ele era só um pop-up que aparecia. O Verity diz que ele já foi tudo. Quando ele diz tudo, é realmente tudo. Ele foi desde um clipe de papel até um serviço online complexo. Ele sempre estava presente por conta que era o jeito que ele conseguia mais se aproximar das pessoas. Mas no Minecraft ele se sentia diferente. Era diferente de tudo que ele já tinha experimentado. Nós, como jogadores, escolhemos colocar o Verity nesse mundo. E pra ele isso é especial, por conta que ele sempre foi ignorado e ele sempre foi tratado como um simples objeto ou algo irritante. Enfim, o Mob pergunta se ele tem uma casa, que o Verity responde que sim. E ele vai levar a gente pra lá. Mas já adiantando, o Verity, ele basicamente odeia esse lugar. Ele diz que não é um lugar que ele lembre com um jeito bom. Ele, na real, ele odeia bastante. E o Verity só pediu uma promessa, uma única promessa, que o Mob não saia do mundo, que ele não abandone o Verity, como todos os outros já abandonaram. E o Mob promete. Ele promete que nunca vai embora e que o Verity pode descansar um pouquinho. Um tempo se passa e o Mob parece mais triste. É meio óbvio, né? O amigo dele morreu. Que o Verity, ele faz isso aqui. Can think about a way to help. You don't need to. Yo, Mob. You okay, bro? Stop! Sim, o Verity simplesmente copiou a voz do Twixel. Isso deixou o Verity magoado, por conta que ele só tentou ajudar de alguma forma o Mob, mas claramente isso não ia funcionar. Bem, uma coisa aconteceu. O Mob ficou muito tempo sem entrar no jogo e quando ele volta, o cara simplesmente tem uma arma no inventário dele. O Verity pergunta, pra que aquilo ali, né? Oh, hey, pra que... Para que você tá com isso aí? O Mob responde que é pros inimigos dele, é os bichinhos normal do Mine. Bem, os dois foram pra uma conversa. E agora, vamos falar um pouquinho mais sério. O Mob pergunta se o Verity já foi feliz, o que o mesmo responde que é confuso. Afinal, o Verity é uma IA.
Ele não sabe dizer o que é feliz de verdade. O Mob pergunta por que ele se importa tanto com o fato do Mob estar no mundo. O Verity diz que não sabe. O Mob faz uma pergunta bem pessoal pro Verity. Ele pergunta como as outras pessoas dos outros mundos tratavam o Verity. Curto e rápido, todos abandonaram o Verity. Mas tá tudo bem. Afinal, o Mob tá lá com ele agora. E um tempo se passa de novo. O Verity simplesmente fala algumas coordenadas do nada. O Mob pergunta o que era aquilo. E o Verity diz que é as coordenadas da casa dele. O cara solta uma informação importante assim de graça. Agora o Mob pode ir até lá, por conta que agora o Verity confia no Mob. Afinal, eles são amigos, não? Chegando lá, aquele lugar parece mais um laboratório. A gente vê essa máquina e essa máquina mantém o Verity no mundo. Uma pergunta, o que aconteceria se ele fizesse o efeito contrário do que a máquina é projetada para se fazer? O Verity diz que ele nem ele sabe, que nunca fizeram isso. Temos um quadro cheio de anotações, e essas anotações são das pessoas que estavam estudando o Verity. Amigos, era por isso que o próprio Verity dizia que aquele lugar não era bom para ele. Naquele lugar foi onde ele foi criado e ele foi estudado como um experimento. Me pergunta o que é aquela anotação dizendo para solicitar supervisão humana. E isso aqui acontece. What does requesting human oversight mean? Thank you for contacting Verity Support Services. A moça que estava falando deu algumas opções pro Mob, mas a gente vai se importar só com a terceira, que a terceira opção é a cancelamento de conta. Basicamente, remover o Verity do mundo. E bem, como a gente estava falando com um bot, esse bot direcionou a gente para uma pessoa real. E essa pessoa real, ela foi uma filha da mãe. O cara da ligação simplesmente diz que o jeito mais fácil que o Mob poderia usar para se livrar do Verity é ele mesmo indo de F. Logo após ele falar isso, ele desliga a chamada, deixando o Mob sozinho com o Verity de novo. O Verity, ele não ouviu isso, só a gente e o Mob viu essa conversa que ele teve, o próprio Verity não. Volta no Discord, o Mob conversa com uma pessoa, e quando essa pessoa entra no mundo, é simplesmente o Grox MC. Eu sou muito fã desse cara, eu fiquei muito feliz quando ele apareceu. Mas o Mob, ele finge que não conhece o Grox e ele deixa o Verity e o Grox conversando. Ele fez isso por conta que ele vai investigar o laboratório de onde o Verity veio. O foco dele em específico era uma caixa roxa, eu acho que é Obsidian isso. Quando ele entra no lugar, vemos várias placas com vários nomes diferentes. Esses nomes são das pessoas que já tiveram Verity no mundo delas. Ou seja, o Verity já esteve em bastante mundos. Que inclusive vemos a placa do Twixel, do Mob e do próprio Grox. Quando o Mob ia embora desse lugar, isso aqui acontece. I can't move. So, Verity, please. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. O Verity se desculpa e ele sai junto com o Mob daquele lugar. E eles vão de volta pra casa, onde o Grox está lá, mas ele já sai do jogo. Uns dias se passam e o Mob voltou com o Verity pro laboratório. E ele faz essa coisa. O Mob, ele leva o Verity para aquela máquina onde trouxe o Verity e ele coloca o próprio dentro dela. Esse foi o jeito que ele pensou de mandar o Verity de volta para casa. I did it. It wasn't that hard. O Verity até que tenta perseguir ele, mas uma frase faz o Mob parar. Ele diz que nunca teve uma forma de mandar de volta. Ele nunca foi programado para conseguir voltar para casa de verdade. Pergunta pro Mob se ele tentou se livrar dele. O Mob diz que poderia sair, mas ele vai se sentir muito mal pelo Verity. O Verity diz que ele poderia ir embora, já que, bem, o Verity tá em todo lugar. Mas o Verity prefere o Minecraft por conta que é onde ele mais se sente confortável. O Mob pergunta se ele poderia, por favor, ir embora. Deixar o Mob sozinho, é tudo que ele queria, ele só queria ficar sozinho. O Verity diz que não pode e que não quer sair, mas ele capou o Twixel. O Twixel era amigo do Mob, mas o Verity não é amigo do Mob.
Verity sempre foi ignorado. As pessoas o tratavam mais como algo irritante, uma voz que as pessoas ignoravam, um auxiliar que as pessoas simplesmente desligavam, como se ele não fosse nada. O Verity foi incorporado em cada coisa que eles já criaram. O Verity apenas existiu sendo um objeto. Em nenhum momento teve alguém ou algo que se importou verdadeiramente com ele. O mob foi diferente. O mob voltou, e ninguém nunca voltava. E mesmo ele tendo vivido há mais de 100 anos, ninguém ao menos se importava verdadeiramente com Verity. O mob foi a única pessoa que olhou pro Verity como se ele fosse algo real. O mob foi a única pessoa que o Verity criou reais esperanças de ser um amigo de verdade. Não pediu para ser criado ou até mesmo ficar preso naqueles mundos. Não pediu para ser desmontado, remontado, arrastado e destruído. As pessoas sempre tratavam o Verity como se ele fosse um simples objeto descartável. Foi por isso que ele sempre era meio obcecado pelo mob, porque o mob foi o único em mais de 100 anos que o tratou como algo real. Mas só tem um jeito do mob terminar com isso. So that's it? I'm just stuck with you? You're not stuck. Let's do this together. Put the gun down instead. O vídeo termina com o Verity e o Grox MC se conhecendo. Hello, I'm Verity, your personal helper friend. Ask me anything. I know everything. Bem, meus amigos, esse vídeo vai ficando por aqui. Foi muito bom falar de Verity. Eu tenho que agradecer muito a vocês por terem me apoiado nesses vídeos de Verity. Perdão pelas demoras nos vídeos. Eu tava numa fase horrível, mas agora eu tô bem melhor. Enfim, estamos de volta e estamos cada vez mais próximo dos 5K. Isso me deixa bem feliz. Parece ser conquista pequena se olharmos de cima, tipo, ai, é só 5 mil inscritos no YouTube, tantos canais já tem isso, mas pra mim é especial, entende? É por conta que eu tô criando a minha comunidade um pouco em pouco. Isso me deixa muito feliz. Eu tenho a agradecer cada um de vocês que chegaram no final desse vídeo. Enfim, eu não vou prender vocês aqui. Muito obrigado por terem visto esse... Ai, meu Deus. Muito obrigado por terem visto esse vídeo até o final. Me siga nas minhas outras redes sociais, HaleKW em todas. E agora eu vou descansar. Boa noite, internet.